Nessa primeira fase, o time visitante tem vantagem do empate. Mas eu acredito, viu, Samuel Venâncio, que o Pessolano tá comandando a turma, não é pra jogar pra empatar e passar sufoco contra esse Sergipe amanhã não, hein, Samuca? Boa noite. Pois é, Léo, com certeza. Boa noite para os amigos ligados aqui na turma do bate-bola, pessoal que nos acompanha também pelo canal da Itatiaia no YouTube. 6:19. O Cruzeiro terminou há pouco a última atividade e vai jogar como é o estilo do técnico Paulo Pessolano. Claro que agora é aquele momento em que não se testa mais nada, é escalar o que tem de melhor, porque já falamos sobre isso. É o jogo mais importante até aqui neste início de temporada de 2022 e para tentar o Cruzeiro chegar pelo menos mais longe na Copa do Brasil em relação aos 2 últimos anos, quando o Cruzeiro acabou sendo eliminado na terceira fase da competição. Então é escalar o que tem de melhor. Se alguém está com algum problema físico, aí sim, obviamente vai ficar fora, mas dentre os 21 relacionados aqui para este duelo contra o Sergipe, Cruzeiro está chegando daqui a pouco no Hotel Arcos, a concentração desde ontem. Ontem treinou no Petroclube, hoje treinou no CT do Confiança. Então, é escalar o que tem de melhor para buscar esta vaga, para depois ter 10 dias até o clássico contra o Atlético. Então, tudo que vem sendo feito até agora na temporada tem uma importância para que o Cruzeiro possa buscar esta classificação aqui na primeira fase da Copa do Brasil. Então, como eu disse, a tendência não, ele vai escalar o que considera de melhor nesse elenco do Cruzeiro, dentre os 21 jogadores que aqui estão, e sem fazer novos testes, sem observar, sem, por exemplo, usar Vagninho como um falso 9, sem observar um volante na zaga, não é hora disso. Então o Paulo Pessolano trabalha muito para o Cruzeiro ter uma grande atuação. Primeiro, buscar a classificação. Claro que se tiver na circunstância do jogo e o empate, é importante também se classificar. Mas claro que o ideal é buscar a classificação e ter uma boa atuação neste duelo pela Copa do Brasil. Uma novidade neste duelo é que todo mundo tinha até aquela expectativa, os contratos do Cruzeiro. A CBF tinha determinado o seguinte: a transferência dos contratos da associação para a SAF tinha que acontecer antes do início da competição nacional. Então assim o Cruzeiro fez e transferiu hoje os 21 contratos dos jogadores que aqui estão, que foram relacionados, mais o técnico Paulo Pessolano. Então o torcedor que tiver curiosidade vai entrar no BID da CBF, bid.cbf.com.br, e vai ver lá que tem o contrato do jogador com a associação e um termo de sucessão transferindo este contrato para a SAF. E isso já explica por que o Maicon não veio aqui para este jogo, por que ele ficou fora da lista dos relacionados. Porque eu vi até muita gente falando, enquanto ele está aí com o contrato com a associação, enquanto negocia, ele poderia ficar jogando, mas é que o contrato já vai para a SAF, então não teria como. O contrato que vai para a SAF é aquele que está dentro do que a gestão do Ronaldo considera que o Cruzeiro vai pagar agora dentro da Sociedade Anônima do Futebol. Então, por isso, ele está numa renegociação. O próprio Ronaldo falou sobre isso ontem na live dele, que tenta uma readequação com o zagueiro Maicon. Enquanto isso, o Maicon segue em Belo Horizonte, assim como os outros jogadores que não foram relacionados e treinando normalmente à espera da definição. Eu acho até também que isso não vai se arrastar. Essa novela não vai se arrastar, porque não será desejo do clube, não será desejo também do jogador, e vamos seguir acompanhando. Dito isso, o que pode fazer o técnico Paulo Pessolano? Rafael Cabral é o goleiro. Rômulo volta à lateral direita. Eu acho que o Bidu, que ficou fora contra o Vila, deve começar na lateral esquerda. Então, Rafael Cabral, Rômulo na direita, Bidu na esquerda. Tantos correndo por fora. É uma boa briga nesta lateral esquerda do Cruzeiro. A zaga, uma tendência, são 3 zagueiros relacionados. O Matheus Silva ficou fora dos 2 últimos e reapareceu aqui. Tendência de começar no banco com Oliveira e Eduardo Brock. O William Oliveira deve voltar para o meio campo.
Aí eu tenho uma dúvida ali, Fernando Canezinho fez bons jogos desde que estreou com a camisa do Cruzeiro, mas tem o Machado e tem... Não sei se ele apostaria em 4 jogadores no meio campo. Então, William Oliveira, Machado, ou Pedro Castro, ou Canezinho e João Paulo. Acho que lá na frente o Giovani tá saindo na frente nessa briga aí com o Vagninho e com o Edu. É o provável Cruzeiro. É um time que tem total condição, Léo Figueiredo, de chegar amanhã na Arena Batistão, que tá com um gramado muito bacana, bem diferente do que o torcedor acompanhou nos jogos do Cruzeiro. Confiança em 2020 e também em 2021. Então vamos acompanhar este Cruzeiro que tenta a classificação. Esse time provável aí, dá para fazer um grande jogo, hein, Léo? Dá para fazer um jogo contra o Sergipe, Samuel Venâncio, sem a menor dúvida. Eu não diria que dá uma expectativa boa, que tem obrigação de passar. O Cruzeiro tem a obrigação de passar amanhã. O regulamento, a gente sempre deixa isso claro, né, Simões? Que o visitante joga por um empate, então se der tudo errado tem que empatar, porque aí o Cruzeiro passa. Mas o Sergipe, com todo respeito ao Sergipe, mas não faz um grande campeonato sergipano, e o Cruzeiro, por mais que tenha encontrado dificuldades em montagem de elenco, começa um ano com mais tranquilidade, com salários em dia e com jogadores interessantes. De todos aqui dessa escalação que o Samuel Venâncio passou, eu cravo pra você que o Edu vai ser o centroavante, Simões. Isso eu não tenho a menor dúvida. O Rafael o goleiro. Agora, na própria lateral esquerda, onde eu sempre vi o Bidu chegando pra ser titular, Rafael tá jogando muito bem. E acho que ali na meiuca, ele não tem nenhuma certeza, pelas escalações que o Pessolano mostrou até agora. Boa noite, Simões. Boa noite, Léo. Boa noite, Samuel. Ô Léo, teve um dia, eu não lembro se foi na turma do bate-bola no Rádio Esportes, a gente fez meio que um exercício de qual seria o time titular do Cruzeiro diante de todos esses testes que o Pessolano vem fazendo desde que começou a temporada. E o Samuel escalou um time que, por um problema ou por outro, a zaga não joga. O Maicon e o Sidney nem viajaram. No meio campo, aí a gente pegando como referência a temporada de 2021, a gente cravava o Pedro Castro. E o Pedro Castro tá vivendo essa situação aí, não joga desde o jogo contra o Democrata de Governador Valadares, e chegou a gente imaginando que ele seria titular desse time do Cruzeiro. Não tinha o Bidu ainda, o Matheus Bidu, e realmente eu acho que o Cruzeiro está muito bem servido em 2 posições. Eu acho que a lateral esquerda, os dois vêm dando conta do recado, tanto o Matheus Bidu quanto o Rafael Santos. Essa saída dele do Cruzeiro, com esse retorno, ele voltou realmente muito bem. E o comando do ataque. O Edu é um fazedor de gols, e isso, o Cruzeiro sofreu com isso em 2020 e 2021. O Thiago tem potencial e vem fazendo um início de temporada muito bom. Como é que é o termo que você usa pro Thiago na Série B? O Thiago? Honestíssimo. É um centroavante super honesto pra Série B. O Thiago não cansa, né? Ele corre atrás de qualquer bola, e isso é importante também. É um jogador forte fisicamente eu acho que o Thiago vai evoluir muito ainda, tem muito potencial para evoluir. E ainda tem o garoto Vitor Roque, que é tratado como uma joia e não é sem motivo, realmente é um garoto de personalidade. Então fica essa indefinição em relação ao time do Cruzeiro, e já vai chegando o momento disso acabar. Eu não acredito em muito rodízio na Série B, e a gente já está se aproximando da Série B. Eu só espero que amanhã seja uma boa escalação, um time forte, que os jogadores tenham entendido muito bem nos treinamentos o que ele quer, que exista um entrosamento, porque jogo de mata-mata, Álvaro Damião, o adversário pode ser fraco tecnicamente, tá mal lá na classificação, aí mete uma retranca, todo mundo atrás da linha e fica ali dando chutão e dá pancada e vai se segurando. É isso que vai fazer o Sergipe, Álvaro Damião. Boa noite. Boa noite, Léo. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. 6 horas com mais 28 minutos. Um abraço para você, Alexandre Simões, Samuel Venâncio. Isso porque o Cruzeiro é o favorito, pela tradição, pela história. O Sergipe, apesar de jogar em casa, para você ter uma ideia, para ele se classificar amanhã, ele tem que vencer o Cruzeiro. O empate é do Cruzeiro. E se o Sergipe vencer o Cruzeiro amanhã e se classificar, ele volta a vencer depois de 7 partidas sem saber o que é vitória.
A última vez que venceu foi no dia 30 de janeiro, bateu o Boca Júnior sergipano por 6-0 pelo campeonato estadual. De lá para cá, foram 7 partidas, 3 empates e 4 derrotas. A última delas, isso pela Copa do Nordeste e também pelo campeonato sergipano. A última dessas derrotas foi no domingo passado, 2-1 para o CRB, isso jogando em casa. E para jogar amanhã contra o Cruzeiro, deve entrar com esta formação: João Gabriel, Gilmar, Lazzarini, Silvio e Alagoano, Matheus Silva, Everton Ageu, Doda e Fabiano, Léo e Adailson. Não vem vencendo, são 7 partidas sem vencer, tem que vencer amanhã se quiser se classificar. Mas não vai vencer, viu, Damião? Cruzeiro vai passar, precisa muito dessa classificação, não só pelo lado financeiro, mas o Cruzeiro precisa resgatar a sua imagem de time vencedor mesmo, principal vencedor da Copa do Brasil. Se tem um torneio que o Cruzeiro entende bem, é da Copa do Brasil. Não engana o torcedor, e o torcedor do Cruzeiro sabe muito bem. O Cruzeiro não tem hoje um time, tecnicamente falando, para ser campeão, para bater campeão da Copa do Brasil, mas vamos lembrar que quase toda a Copa do Brasil sempre tem um time que não é apontado lá entre os favoritos. Pela camisa, o Cruzeiro está sempre entre os favoritos, mas pelo time, ele ainda precisa se moldar. Só que vale uma belíssima grana. Então que o Cruzeiro leve muito a sério essa Copa do Brasil, que entre com a faca nos dentes amanhã contra esse Sergipe, porque o jogo importa demais da conta. 6:30.